Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 2 Coríntios capítulo 8. O capítulo 8 e o capítulo 9, ele fala sobre uma arrecadação de ofertas, tá bom? Que as pessoas estão fazendo para ajudar os membros da igreja que estão lá em Jerusalém, tá bom? Lá em Atos, por exemplo, lá em Atos capítulo 11, versículo 28, tem um líder na igreja em Jerusalém, né, chamado de profeta Ágabo. Esse profeta, ele recebeu uma revelação local, né, que em Jerusalém passaria muita fome, que aconteceria uma fome ali, então eles iam precisar de ajuda. Então, antecipando, já que Deus avisou que haveria essa fome, antecipando, eles começam a coletar ofertas, né, de outras igrejas para ajudar quando a fome chegasse lá. Essa fome, né, ela chega na época do Cláudio, né, deixa eu ver aqui, do Cláudio César, né, ela tem na história. O que aconteceu? Foi uma seca, né? Houve uma seca e lógico, né? Se não chove, tem uma seca prolongada, alimentos acaba tendo escassez. Então, tendo em vista essa revelação antes, o apóstolo Paulo já começa a arrecadar antes, né, das igrejas ali uma oferta para ajudar os membros, né, que estavam lá em Jerusalém. Né? Só que ele segue todo um protocolo, né, o apóstolo Paulo. A gente lembra aqui que a igreja de Cristo, né, na antiguidade, os apóstolos estavam muito envolvidos ali nessa questão de ajudar os pobres e necessitados e não estavam tendo tempo para compartilhar a palavra. Então, eles escolhem 7 homens capacitados, né, cheios do Espírito do Senhor para gerenciar o dinheiro da igreja. E eles não tocam em dinheiro, né, os apóstolos. Então a gente vai ver esse protocolo que o apóstolo Paulo usa aqui. Né? Um dos 7, né, que havia sido escolhido para mexer com a finança da igreja, dois bem famosos, um era Filipe e o outro era Estevão, né, que foi o primeiro mártir na igreja também, tá bom? Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, então, quando recebe, né, essa informação, ele começa a coletar dinheiro. A primeira igreja que ele começa a coletar é em Corintos, tá bom? Na carta a 1 Coríntios, capítulo 16, ele fala para iniciarem essa coleta antes dele chegar na igreja ali, porque iria adiantar, né, para que ele pudesse levar essas ofertas ali para Jerusalém, para ajudar ali, tá bom? Só que o que acontece? Hoje a gente vai estar lendo aqui 2 Coríntios capítulo 8. Havia se passado ali do capítulo do 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 Coríntios, capítulo 16, quando ele perde essa oferta, até agora, 2 Coríntios, capítulo 8, passaram-se aproximadamente um ano, né? E a igreja de Corinto não havia ainda arrecadado esse dinheiro para, né, mesmo tendo sido avisado previamente, não tinha ainda arrecadado, né, esse dinheiro aqui. Então o apóstolo Paulo vai reforçar isso entre eles. As outras igrejas já haviam arrecadado, né, da Macedônia, umas 3, 4 igrejas ali já havia arrecadado, já tinha feito ali suas doações, e a igreja de Corinto ainda não, né? A igreja de Corinto, ela era uma igreja mais próspera, né? Não que todos os membros da igreja eram ricos, né? Mas tinha uma condição financeira melhor. A igreja em Corintos, ela tinha um mercado muito grande, era um fluxo de trabalho, de mão de obra, então as pessoas viviam melhor, né, na igreja de Corinto. E as outras igrejas que eram mais pobres já tinham ajudado, recolhido ofertas, que é o que Paulo vai falar aqui, tá bom? Então a gente fica pensando, por que será, né, que entre as pessoas que nem da igreja em Corintos, que eram melhores de vida, eles tiveram tanta dificuldade de pôr a mão no bolso ali para ajudar com as ofertas, tá bom? Então a gente vai estar revendo isso aqui. Vamos lá. Vamos começar aqui então em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo 1 em diante, tá bom? Então vamos lá, começa assim. Também, irmãos, vos fazemos saber a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então ele fala que na igreja da Macedônia já houve essa graça, já houve aqui uma arrecadação desse dinheiro. Eles já tinham terminado a oferta, embora a igreja de Corinto tenha sido pedido primeiro essa oferta, já havia se passado o ano, né? E eles não tinham completado essa oferta ainda. E a igreja da Macedônia, né? São várias igrejas ali na Macedônia,
Aliás, né, tem uma lista aqui que eu coloquei, né, a igreja em Filipos, Tesalônicas, a igreja em Bereia, né, então eram 3 igrejas aqui pelo menos, e eles já haviam coletado e dado a sua oferta, né, e a igreja do Coríntios ainda não. Então ele continua aqui, versículo 2. Como em muitas provas de tribulação houve abundância de alegria, e com sua profunda pobreza abundou em riqueza de sua generosidade. Olha só, né? Ele está falando que as igrejas que estavam na Macedônia, elas eram extremamente pobres, mesmo assim as ofertas que elas fizeram superou em muito, né, a pobreza deles. Eles foram altamente generosos, mesmo tendo dificuldades ali. Ele continua aqui, ó. Porque segundo o seu poder, esse segundo o seu poder significa segundo a sua capacidade. A gente deve doar segundo nossa capacidade. Não é exigido, né, que você venda a sua casa para ajudar o próximo. Não é isso, tá bom? Ou o carro. Não é nada disso. Então ele está falando que é segundo a capacidade de cada um. Então isso ele está dando o exemplo das igrejas que estavam na Macedônia ali. Porque, segundo o seu poder, e ainda acima de seu poder, deram voluntariamente. Aqui é interessante, né? Porque ele fala que segundo o seu poder, ou seja, segundo sua capacidade, e depois logo em seguida ele fala acima de seu poder, acima da capacidade. Significa que realmente eles abriram mão, se privaram de alguma coisa para ajudar o próximo também. Tá? Então, eles foram altamente, e isso foi generosidade, né? Aqui fala no final do versículo, voluntariamente, deram voluntariamente. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele não pediu que eles fizessem a mais, mas eles foram além do que lhe foi pedido, né? Isso é lindo aqui. Pedindo-nos com muito rogo e graça e comunhão desse serviço, que se dizia para com os santos. Então, assim que as igrejas ali na Macedônia souberam que ia haver essa fome, que eles iam padecer necessidade, eles imediatamente quiseram participar, né? Eu não conheço muitos crentes que fica dessa maneira, que eu quero participar nessa obra, eu quero ajudar, eu quero doar. Nossa, olha que lindo aqui, né? A igreja de Macedônia, ó, a palavra que Paulo usa aqui, ó, no versículo 4 diz assim, ó, muitos rogos e graça. Muitos rogos significa rogar, é igual você rogar a Deus. Não é uma simples oração, é rogar, pedir. Então eles rogaram ao apóstolo Paulo, deixa a gente participar, a gente quer participar. Isso é lindo. Eu acho que até mesmo a gente consegue ver o nível de conversão numa pessoa pelo bolso dessa pessoa. Tem pessoa que parece que tem um escorpião no bolso, né? Na hora de ajudar ali financeiramente, de doar, essa pessoa tem uma dificuldade enorme, né? Eu acho que o coração ele tem muito a ver com o bolso também. Eu acho que essa mensagem ela ilustra bastante isso aqui. No versículo 5 ele continua. E fizeram não somente como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então aqui, né, ele está falando que eles fizeram mais do que eles esperavam. Né? Por ser uma igreja que tinha menos condição financeira, eles esperavam, né, que não vai ser tão boa assim a arrecadação, mas o importante é todo mundo participar. Mas olha, superou em muito o que eles estavam querendo, né? O que se esperava daquelas igrejas ali. Eles ajudaram com vontade mesmo, né? E aí ele fala assim, primeiramente para com Deus, ou seja, eles colocaram Deus em primeiro lugar aqui, né? Então a aplicação é simples aqui. Primeiramente eles colocaram Deus e aí as coisas deram certo aqui, né? Deus abençoou ali. Versículo 6. De maneira que exortamos Tito, que assim como dantes começou, assim também acabe essa graça entre vós. Aqui o versículo 6, né, que é o que eu acabei de ler, agora está falando de Tito, que era um dos companheiros, né, de Paulo ali. E ele fala, Tito, assim como vocês começaram a arrecadar dinheiro, um ano atrás, só deram início, não terminaram de arrecadar até hoje, né, vocês estão com essa dificuldade. Tito, né, ele se voluntariou, ele está pedindo para ir até aí e agora, né, arrecadar esse dinheiro, Então observe, né, os protocolos. Primeiro, Paulo ele não vai mexer nesse dinheiro.
ele não vai mexer. Se você for estudar 1 Coríntios, capítulo 16, ele fala a mesma coisa. Ele não vai pôr a mão no dinheiro. Fala para que vai ter uma comissão de pessoas que vai estar lá ajudando. Hoje em dia a gente vê pastores com dinheiro. A igreja tem que ter uma tesouraria, né? Tem que ter um lugar à parte que mexe com essa parte da finança, para financiar e ajudar, assim. Um departamento financeiro, tá bom? Que é o que tem a igreja hoje, né? Nós temos um departamento financeiro, então os apóstolos, os pastores, não põe. Aliás, os pastores, né, que nós conhecemos como bispo na igreja, eles na verdade, eles não recebem salário, então não depende ali cada um tem o seu próprio trabalho, não depende assim do dinheiro da igreja para o seu próprio sustento, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? O versículo 6, então, ele fala aqui, de maneira que trouxemos Tito, que assim como dantes começou, assim também acabe essa graça entre vós, né? A graça aqui seria a coleta do dinheiro, que era para eles terminarem. Eles começaram há um ano atrás, já passou um ano, não haviam coletado ainda. Outras igrejas já haviam coletado, já haviam doado, e faltava aqui a igreja de Coríntios. Versículo 7. Portanto, assim como em tudo abundais, em fé, em palavras, em saber, em toda diligência, e na vossa caridade para convosco, assim também abundeis nessa graça. Aqui, nós devemos lembrar que a igreja de Coríntios, ela era muito abundante nos dons, né? O apóstolo Paulo falou que a igreja tinha muitos dons, né? Dom de língua, dom de interpretar a língua, dom da palavra de Deus, né? Vários tipos de dom já foi citado aqui sobre Coríntios. E ele falou, eu espero que o dom de ajudar o próximo, né? De pôr a mão no bolso, também vocês possam ter, né? Que vocês possam se converter ao seu coração e chegar a essa generosidade até o bolso, já que Deus foi tão abundante com vocês, né? Vocês receberam tantos dons, a igreja é cheia de dons, então por que não abençoar dessa maneira aqui também, tá bom? Continuando aqui, do versículo 8 ao versículo 15, né? Aqui a gente vai ver os desafios, né, dos coríntios em completarem, né, de conseguirem arrecadar esse dinheiro aqui, tá bom? Embora eles fossem uma cidade muito próspera, né? A cidade de Atenas, para você ter uma ideia, era onde aconteciam os Jogos Olímpicos. Fora a cidade de Atenas, só tinha esses Jogos Olímpicos na cidade de Corinto, né? De 2 em 2 anos. Então era uma cidade tão rica que eles mesmo custeavam ali as Olimpíadas deles de 2 em 2 anos, tá bom? Então eles tinham ali e aí a gente fica um pouco sem entender, né? Porque com a igreja tão cheia de dinheiro, não estou falando que todos os membros eram cheios do dinheiro, mas uma igreja onde as pessoas tinham mais capacidade era onde justamente eles tinham mais dificuldade de fazer essa coleta aqui. Versículo 8 aqui, então ele continua dizendo, não digo isso como que manda, senão também para provar, pela diligência dos outros, sinceramente na vossa caridade. Então, aqui o apóstolo Paulo fala, né, que ele não está falando isso como manda, ou seja, no sentido, ele era apóstolo, ele podia determinar ali, falar assim, ó, cada um de vocês aí, né, vai doar tanto, para que nós possamos chegar ao total ali Ele poderia, com autoridade, falar, mas não, ele deixa eles à vontade. Eu não estou falando como manda, eu quero que vocês sejam generosos, cada um é um dos versículos que a gente vai estudar essa semana, né? Talvez eu acho que está no capítulo 9, né? Cada um contribua conforme o seu coração, né? Então, tem essa escritura também, que a gente vai estudar depois. Bom, enfim, ele não estava mandando, tá bom? Ele não determinou, mas ele pede para que as pessoas sejam generosas, né? Eu tenho um conselheiro no coro de elders, né? O nome dele é Cícero. Ele participava em outra religião antes, e na outra religião, quando tinha que fazer uma vaquinha, alguma coisa para comprar ali, alguma coisa da igreja, né? Eles se reuniam e aí o pastor pegava e falava assim, ó, a gente tá com isso aqui, a gente precisa arrecadar tanto. Eu vou tirar 20 aqui e vou dar. A gente não sai daqui enquanto não arrecadar o dinheiro. E aí ficava aquele clima, né? Nossa, a gente não vai sair daqui enquanto não arrecadar o dinheiro. Ele já pôs 20, outro ia lá e colocava 10, o outro coçava o bolso. Ficava
aquela coisa constrangedora, né? Porque era algo determinado ali, né? A gente não sai daqui enquanto a gente não arrecadar esse dinheiro aqui para comprar isso. Então fica uma coisa chata aqui. Então é justamente o contrário que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, né? Eu vou até ler de novo, versículo 8, ó. Não digo isso como que manda, ele não está exercendo autoridade ou exigindo das pessoas, senão também para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Aliás, o que incentivou muito as igrejas da Macedônia a fazer as suas doações foi saber que a igreja de Corinto tinha começado, né? Primeiro, a igreja de Corinto tinha começado, e aí o apóstolo Paulo, nas outras igrejas, falou: olha, a gente está coletando, a igreja de Corinto já está coletando também um dinheiro, porque vai haver uma grande fome, né, lá em Jerusalém, e a gente precisa, para suprir os necessitados lá, ajudar. Então, os outros acabaram arrecadando primeiro do que a igreja de Corinto ali, tá bom? Então, interessante isso aqui também. E aí, então, ele continua aqui, versículo 9. Porque já conheceis a graça de vosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por causa de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Olha só, quando foi que Jesus Cristo foi rico e ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós se tornássemos ricos, né? Tem uma escritura que eu quero compartilhar com vocês, e aí a gente lê de novo aqui o versículo 9, tá bom? Eu vou ler para vocês aqui, deixa eu ver aqui, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6, é do 6 ao 8, diz assim, ó: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Está falando de Jesus Cristo. Antes dele nascer nessa terra aqui, de se revestir de carne, desse tabernáculo, né, de carne, desse corpo que nós temos, antes de vir aqui, ele já era Deus. Mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Ele desceu abaixo de todas as coisas e se tornou como um de nós. Ou seja, ele era rico, né? Ele já era um Deus e desceu entre nós. Continua. Mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A pior morte que existia, né? Morte bem humilhante ali de cruz, né? Sem roupa, todas aquelas coisas lá que nós já falamos. Então, olha, se Deus, Jesus Cristo, ele desceu abaixo de todas as coisas, ele era rico, né? Com todas as coisas, ele tinha tudo. Toda essa terra, ouro que existia, tudo foi o Senhor que fez, isso aqui tudo é dele. E ele desce abaixo de todas as coisas. Então, lendo agora o versículo 9, né? Com essa perspectiva, nos ajuda a entender um pouquinho melhor, né? Vamos lá. Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por causa de vós, se fez pobre, né? Tendo tudo, né? Ele esvazia-se a si mesmo, deixa o seu poder e vem na terra aqui, né? O poder que Cristo ele utiliza aqui na terra, né? Os milagres, tudo, né? Só para falar, nunca foi para beneficiar a si mesmo. Ele nunca fabricou dinheiro, nunca fez nada para ele mesmo. Sempre era fazendo milagres e a sua vida inteira foi dedicada ao próximo. E aí ele fala, para que pela pobreza dele enriquecêssemos. Ou seja, isso nos vem àquela escritura, é rico aquele que tem a vida eterna. Por meio de Cristo, por ele ter empobrecido, se feito igual a nós podemos se tornar ricos, né? Que é rico aquele que tem a vida eterna. Bom, eu já reparei aqui que que o vídeo já vai dar 20 minutos. Eu vou continuar esse assunto amanhã. Bom, esse capítulo aqui, ele tem 24 versículos. E cada um desses versículos aqui é muito importante. É muito importante. Então eu vou continuar mais um pouquinho aqui e eu paro. E amanhã eu continuo desse capítulo. Essa semana nós vamos terminar, segundo Coríntios, tá bom? Para entrar semana que vem na carta aos Gálatas. E nessa carta aqui, né, eu vou até onde dá aqui e já vou parar, né? Vou concluir aqui. Versículo 9, vamos lá, o versículo 10 aqui, ó. Nisso dou o meu parecer. Ou seja, aqui ele está falando, agora eu vou fazer a minha conclusão.
pois que isto vos convém a vós, que desde o ano passado começaste, e não só a praticar, mas também ao desejar. Aqui, né? Eu vou finalizar com esse versículo 10 aqui. Ele fala, nisso dou também o meu parecer, ou seja, se Cristo, que tinha tudo, largou mão de tudo para nos ajudar, também, por que não os coríntios poderiam largar, né, parte do seu conforto? Não está falando de você deixar de ter o dinheiro ou dar o sustento da sua família. Por que não tirar uma parte e ajudar, né? É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Pois o que convém isso a vós também. Desde o ano passado, olha só, desde o ano passado já havia começado essa coleta e não terminaram. Que dificuldade, um ano coletando ali e não conseguiram coletar, né? Foram poucas pessoas que coletaram, que ajudaram, né? As outras igrejas ficaram animadas, vejamos lá nas igrejas da Macedônia, né? Filipos, as outras igrejas lá que eu mencionei, as 3 igrejas, elas estavam rogando para ajudar, e a igreja de Coríntios aqui, desde o ano passado, ainda não está. Outra coisa que fala aqui, né? Ele fala que não só a praticar, mas também o desejar. Olha, só desejo não mata a fome, né? Se você vê uma pessoa passando necessidade, eu tenho tanto desejo que essas pessoas não passem fome. Só o desejo não mata a fome de ninguém. Você só ficar desejando isso. Você tem que pôr a mão no bolso, você tem que ajudar. Então, a igreja em Coríntios, ela desejou. Elas receberam com alegria a notícia de coletar esse dinheiro, essa oferta e dar. Mas no agir, na hora da prática, né, a pessoa não consegue. Quantas vezes, né, as pessoas se comprometem a guardar a lei do dízimo, a comprometer-se a fazer as ofertas de jejum, mas quando é na prática, a pessoa às vezes fica só no desejo e não conclui a obra, né? Então eu vou terminar com essa mensagem aqui, com essa parte. Nós chegamos aqui, versículo 10, são 24 versículos nesse aqui. Amanhã a gente volta nesse assunto aqui, né? Conforme eu falei, é o capítulo 8 e o capítulo 9 que vai falar das ofertas aqui, e são muito importantes para nós. Tem aprendizados grandiosos para nós aqui, então eu vou me ater um pouquinho nesses capítulos aqui. Então, essa semana nós temos 6 capítulos, 7 dias para estudar 6 capítulos. Então, se nós conseguirmos em 3 dias fazer esses 2 capítulos aqui, já vai ser bom. Que aí a gente continua um capítulo por... Esse é o plano, né? Mas, normalmente, quando eu estou estudando, eu estou buscando ao Senhor para saber, eu oro por vocês, para saber o que nós devemos estudar, tá bom? Então, aqui já dá para entender qual é a mensagem de Deus para nós, tá bom? Que Ele quer que nós possamos ajudar o próximo, tá bom? Deus poderia fazer descer maná do céu e todas as coisas, que é um exemplo que o apóstolo Paulo vai usar aqui amanhã, mas eu vou terminar a mensagem amanhã com vocês, tá bom? Então compartilhe essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.